Isaías capítulo 58, do versículo 6 ao versículo 11. O jejum que desejo não é este, que soltes as correntes da injustiça, desates as cordas do jugo, e ponham em liberdade os oprimidos, e rompam todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. E o Senhor o guiará continuamente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos, e você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém? Queridos, nós sabemos que no desejo de relacionarmos com o Senhor, às vezes nós cometemos erros. Foi dentro desse contexto que o profeta Isaías foi chamado pelo Senhor para falar ao povo em seu nome, para falar aquilo que estava no coração de Deus para um povo que precisava ouvi-lo. Foi um tempo de muito desleixo espiritual, um tempo em que aquelas pessoas estavam muito presas a um paradigma religioso, no que diz respeito ao sistema, aos ritos, às formas, e isso é muito fácil de envolver as pessoas. Nós somos facilmente envolvidos por um sistema religioso, o qual, na maioria das vezes, nos fará mal. E foi isso que estava acontecendo com o povo de Deus naquele tempo. Deus então vem abrir seu coração. Ele chama o profeta para falar e deixar de uma maneira muito clara e transparente tudo o que estava se passando na dimensão espiritual, na vida de cada pessoa ali. Foi como se Deus tivesse chamados a um diagnóstico espiritual, a uma tomografia espiritual. Nesse momento, logo no versículo 1, eu não li todo, mas eu gostaria que os irmãos lessem todo o capítulo. Ele fala para que o profeta viesse anunciar ao povo aquela rebelião, anunciar especificamente os seus pecados. E quando Deus fala no versículo 1, que era para anunciar ao povo a rebelião, Deus fala ao meu povo. Isso nos chama muito a atenção, porque Deus não estava falando, não estava se dirigindo a um povo qualquer. Assim como hoje Deus se dirige a nós não como a um povo qualquer. Somos a igreja do Senhor Jesus, fomos comprados pelo sangue precioso do Senhor Jesus derramado na cruz. Então existe um cuidado de Deus para conosco, até porque Jesus é o nosso sumo pastor. Deus então chama o profeta e fala: diga ao meu povo a rebelião que está acontecendo nos seus corações, e fala especificamente sobre os seus pecados. Aquilo que o povo estava dizendo, aquilo que o povo estava manifestando nos cultos, e poderíamos pensar assim, nas suas solenidades, não estava condizendo com o que eles realmente viviam. Se os irmãos olharem no versículo 2, Isaías 58, diz assim: pois dia a dia me procuram. Deus estava falando por meio do profeta. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que não faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles, mas não era isso que estava realmente acontecendo. A maneira como eles estavam adorando ao Senhor era uma maneira mecânica, não tocava o coração de Deus. A gente precisa analisar a maneira como nós estamos adorando ao Senhor. A palavra adoração significa servir, é uma forma em que a criatura se remete ao seu Criador. Tem que haver reconhecimento, tem que haver gratidão.
não são simplesmente gestos, mas são expressões da alma, expressões do Espírito. A igreja do Senhor Jesus, ela fica fria, ela enfraquece espiritualmente, ela perde o seu poder quando ela deixa de adorar ao Senhor assim. Nós temos visto uma igreja cristã, principalmente no Brasil, uma igreja lotada de pessoas, mas vazia de corações gratos, de corações que reconhecem aquilo que Deus realmente está fazendo. Nós temos visto um evangelho popular, ganha uma projeção, uma dimensão nacional, mas eu fico pensando, analisando à luz da palavra de Deus, o que as pessoas veem naquele evangelho que está sendo representado lá? Muitas ações, mas poucas transformações. E uma maneira muito simples e prática da gente poder fazer, né, essa análise, é quando a gente olha para dentro de nós mesmos. Temos sido realmente uma igreja que estuda a palavra, temos sido realmente uma igreja que ouve Deus falar, temos sido realmente uma igreja que ao orar tem a certeza de que está sendo ouvida por Deus, ou pelo Deus a quem se ora. E a maneira prática da gente analisar isso, irmãos, é vendo transformações no nosso ser. O que Deus estava convocando o seu povo a fazer era justamente essa autoanálise. Vocês estão agindo muito, mas vocês estão se transformando pouco. Vocês estão sendo pouco edificados na minha palavra, porque pouco é o tempo que vocês têm passado verdadeiramente diante de mim. Eles estavam questionando o silêncio de Deus. E isso é uma forma como muitas vezes nós agimos. Às vezes nós pensamos, por que Deus não responde mais às nossas orações? No versículo 3 eles disseram, por que nós jejuamos e o Deus não vê? Deus estava mostrando para eles a forma como eles estavam agindo. Eles diziam, por que nós nos humilhamos e Deus não repara isso? E aí Deus diz assim, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, não o que é do meu agrado. Vocês estão explorando os seus empregados, quando deveriam permitir a eles que estivessem também jejuando como vocês. Queridos, a verdadeira adoração, ela nasce de uma forma espontânea de um coração, que tem que estar intimamente ligado ao altar de Deus. E não há como você sentir a presença de Deus se a sua vida não estiver em conformidade com os seus preceitos. Deus estava reclamando justamente isso. Mais do que uma reclamação, era uma advertência, era uma exortação. Porque eu fico imaginando Deus analisando cada um de nós. Às vezes lá de cima ele vê as pessoas se movimentando, as pessoas se envolvendo com algumas coisas que até dizem respeito ao seu reino. Mas, queridos, nós temos que aprender uma coisa, se nós estivermos fazendo a obra de Deus sem a presença de Deus ao nosso lado, para Deus isso não vai valer nada. E mais do que isso, o que Deus está falando aqui neste texto, especificamente ao povo no passado, mas que pode ser transmitido a nós hoje, é que aquilo que nós fazemos para Deus, para ser adoração, precisa ser em conformidade com o gosto, com a maneira que agrada a Deus e não a nós. Se nós trouxermos isso de uma forma muito prática para a nossa vida familiar, quantos pais, homens e mulheres, têm passado tanto tempo investindo na vida dos seus filhos, preocupados, por exemplo, com a formação profissional dos seus filhos, mas têm deixado de lado aquilo que é fundamental, a formação espiritual, e não têm impressionado nem os seus filhos com a maneira com que eles vivem. Ou seja, se a adoração desses pais não tem surtido nenhum efeito dentro dos seus próprios lares, que efeito ela vai surtir no céu? E que autoridade esses pais terão, por exemplo, para repreender a ação do maligno dentro dos seus próprios lares? Porque também essa adoração não vai surtir nenhum efeito no inferno. O que é urgente para a igreja hoje, irmãos? É essa transformação a qual o Senhor nos chama. Há um reposicionamento com relação às nossas atitudes de adoração, aos nossos gestos que visam servir ao Senhor. Nós aprendemos que quanto mais nós servimos a Deus,
mais nós somos edificados, mais nós somos fortalecidos, e assim é. O Senhor Jesus falou em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma realidade, mas precisam ser realmente coisas pertinentes ao reino de Deus, que verdadeiramente estejam dirigidas pelo Deus desse reino. Uma das realidades que nós temos encontrado hoje, irmãos, é a construção de deuses. Aquilo que foi combatido fortemente no Antigo Testamento, com o nome de idolatria, hoje precisa ser combatido de uma maneira diferente, embora seja a mesma coisa. Existem outros deuses que não são o Baal do Antigo Testamento, mas que estão ocupando o mesmo lugar que Baal no Antigo Testamento ocupava no coração das pessoas. E nós precisamos identificar esses falsos deuses que nós temos construído, temos alojado dentro do nosso coração. Então o povo questionava Deus, quando na verdade deveria estar questionando as suas próprias atitudes. Começa a haver a ausência do mover de Deus na vida de vocês. Comecem a ver isso. Vocês têm duas opções a partir deste momento. Ou vocês vão questionar se Deus está ouvindo ou não. Vocês vão questionar o silêncio de Deus como o povo estava fazendo no passado. Ou nós temos a segunda opção, de questionarmos a maneira como nós estamos adorando ao nosso Deus. Era essa a direção que Deus estava dando ao profeta. Fala isso para o meu povo. Aponte para ele, sim, o pecado, porque a mensagem que não confronta o ouvinte com o seu pecado, nunca vai transformá-lo, nunca vai edificá-lo. Isaías, então, prontamente transmite essa mensagem. Deus dá uma palavra final, um veredito sobre aquilo que estava acontecendo. No versículo 4 ele diz: olha, o jejum de vocês termina em discussões e rixas, em brigas. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar algum retorno disso, esperar que a voz de vocês seja ouvida lá no alto. Aí Deus, no versículo 5, critica e repreende a maneira como eles estavam agindo. Ele fala assim: será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia, numa solenidade, poderíamos transportar isso para o nosso tempo de hoje? Será que é essa adoração, ou esse jejum, esse estilo de adoração, por exemplo, que apenas um dia da semana, num domingo, vocês venham aqui adorar, prestar culto a mim? Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. No versículo 5, será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinza como forma de consternação, de arrependimento, de contrição? É isso que vocês chamam de jejum? É isso que vocês chamam de um dia aceitável ao Senhor? Veja como Deus os chama a uma reflexão. Eu tenho percebido muita ação e pouca adoração. Muito envolvimento com a obra de Deus e pouco envolvimento com o Deus da obra. Por conta disso, às vezes soa um silêncio de Deus, isso gera um sentimento de solidão. E aí por que às vezes nós nos sentimos assim, só, quando a promessa de Deus era de estar caminhando conosco? Lembra quando Jesus falou lá em Mateus 28, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Para quem Jesus fez essa promessa? Para aqueles que realmente estavam envolvidos com a sua obra e imbuídos no propósito de evangelizar, de mudar outras vidas, de dividir aquilo que de Deus receberam, de passar de uma forma muito clara e prática algo que é dificilmente passado através de palavras, algo que se chama amor, algo que realmente transforma vidas, algo que realmente transforma corações. Quando a igreja do Senhor Jesus começa a se conscientizar disso, ela começa a viver num patamar diferenciado. Aliás, é só assim que ela começa realmente a experimentar o que é ser igreja viva do Senhor Jesus. Uma segunda questão que eu gostaria de trazer para os irmãos. Seguindo o texto, agora no versículo 6, nós vemos Deus declarando aquilo que Ele realmente deseja receber.
Primeiramente, Deus chama o povo e diz: olha, o que vocês estão me oferecendo não é o que eu quero receber de vocês. E eu preciso dizer para vocês aquilo que de fato eu quero receber como adoração. Versículo 6, ele diz: o jejum que eu desejo receber não é este, e vocês venham a soltar as correntes da injustiça, e vocês venham a desatar as cordas do jugo, e vocês venham a pôr em liberdade as pessoas que estão oprimidas. 3 coisas básicas na vida do cristão, e aí eu poderia dizer, na vida da igreja, que quer realmente ser uma igreja viva, uma igreja que serve ao Senhor, aquela igreja que solta as correntes da injustiça, aquela igreja que desata as cordas do jugo, aquela igreja que prega e que promove a libertação das pessoas. Essas 3 ações, irmãos, são sinônimos daquela justiça genuína que vem de Deus. Se nós olharmos para aquilo que Jesus mais consumiu sua energia em combater, foi justamente a religiosidade dos fariseus, que queriam colocar um jugo religioso sobre as pessoas, que mais afastava as pessoas de Deus do que as aproximava. E aí Jesus olha para aquelas pessoas que queriam adorar ao Senhor, que queriam conhecer Deus, como no Antigo Testamento, no tempo de Isaías. Ele diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Para quem não sabe, o jugo, aqui no Brasil é chamado de canga, e era aquele instrumento, e ainda se encontra, no interior, pesado, de madeira, que tinha por objetivo unir 2 animais para que eles pudessem fazer um trabalho, como por exemplo conduzir um arado. E às vezes havia o jugo de um único animal, um boi por exemplo, muito forte, mas ele não sabia da força que tinha. E uma das maneiras com que o agricultor tinha para dominá-lo é colocar aquele jugo bem pesado sobre o seu pescoço, e ali ele se sentia dominado e ficava fazendo realmente aquilo que as mãos do agricultor o mandavam fazer. Quando nós pensamos que Satanás, o opositor de Deus, o opositor das nossas almas, deseja de fato nos tirar do propósito de Deus, ou seja, nos conduzir por um caminho torto, então nós temos que analisar que, da mesma maneira como que exige o jugo de Jesus, que é suave, que é leve, existe o jugo de Satanás, que é pesado. E às vezes nós estamos hoje passando por situações assim, mesmo tendo a palavra de Deus para nos esclarecer, ainda estamos como o povo de Deus no tempo do profeta Isaías, ignorantes com relação àquilo que realmente faz com que o poder de Deus venha operar em nós. Não é o jugo, não é o peso, é o amor, é a gratidão, é o reconhecimento de quem Deus é, daquilo que Ele pode fazer e daquilo que Ele quer que seja feito. Será que nós temos cumprido o nosso papel de sermos aqueles que vão soltar as correntes da injustiça? Temos sido cristãos mais justos? Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós queremos as demais coisas, mas não queremos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e nem tampouco a sua justiça. Será que nós temos sido esses agentes transformadores, promotores de justiça? Aqui nós vemos o desafio de desatarmos as cordas do jugo. Esse desatar nos remete àquela ação que só o crente pode ter, movido pelo Espírito Santo, de chegar na vida de uma pessoa e fazer a diferença positiva. Quantas pessoas já chegaram até você, ou Deus já apresentou, já colocou no seu caminho, gente que estava com a vida como que um nó completamente atado, com um problema que não conseguiu solução com ninguém, e a palavra de Deus está na sua boca para ser o elemento que vai desatar aquele nó. Quantas pessoas Deus colocou no nosso caminho, irmãos, e tem colocado ainda hoje, oprimidas por hostes espirituais, e você é a pessoa escolhida por Deus para levar libertação a ela. Será que você tem exercido essa tarefa, que na verdade é a adoração que Deus deseja receber?
No versículo 7, Deus continua falando sobre aquilo que Ele quer receber de nós enquanto sua igreja. Partilharmos a comida com o faminto, abrigarmos o pobre desamparado, vestirmos o nu e não recusarmos, de hipótese alguma, ajudarmos o nosso próximo. Eu nunca vi no Antigo Testamento um texto tão próximo do Novo Testamento, da mensagem trazida por Jesus com a sua própria vida. Mas se Deus estava falando isso, irmãos, Ele estava falando para um grupo de pessoas, um povo que tinha o seu nome. Ele diz a Isaías: fala ao meu povo, denuncia os seus pecados, denuncia a sua rebelião. Vocês estão fazendo aquilo que eu não quero, e aquilo que eu quero que vocês façam não é o que vocês estão fazendo. Embora vocês digam que estão querendo me agradar, embora vocês digam que estão querendo me conhecer, mas do jeito que está acontecendo não tem coerência. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós não compreendemos o que está acontecendo conosco, e a nossa reação é fazermos algumas perguntas a nós mesmos: por que, Senhor? Por quê? Eu lembro de Jó. Diante de tudo aquilo que tinha acontecido com Jó, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, e a Bíblia diz que ele permaneceu fiel. Ele era uma pessoa que queria adorar a Deus. Então é normal uma pessoa que age assim, uma pessoa que tem uma vida diante do Senhor, quando as coisas começam a dar errado, ou aparentemente darem errado na sua vida, quando os problemas surgem, ela às vezes entra num choque, entra em uma crise espiritual. No capítulo 31 de Jó, a partir do versículo 16, ele começa a dizer: Senhor, eu ajudei os pobres. Senhor, eu fiz uma aliança com os meus olhos, eu não quero mais pecar, não quero mais cobiçar. Ele começa a elencar uma série de transformações que foram acontecendo na vida dele, em prol daquilo que ele desejava alcançar do Senhor. Não é que Deus vai nos abençoar única e exclusivamente por aquilo que nós fizermos. Não existe uma relação de troca, mas existe uma relação de coerência. Se a gente quer andar na companhia de Deus, a gente precisa andar em conformidade com aquilo que é preceito de Deus. Agora, andando na companhia de Deus, as bênçãos de Deus nos acompanharão, irmãos. Isso é coerência. Jó fez esse balanço na sua vida no capítulo 31 do seu livro. Ajudar aos pobres, olhar para a necessidade dos outros e olhar para as necessidades pessoais de transformação. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a gente vê uma parábola muito interessante, que é a parábola dos talentos. No final dessa parábola, fica muito claro aquilo que Jesus queria ensinar. Muitas pessoas pensam que Jesus está falando de salvação por meio de obras. Não é. Jesus está falando de galardão por meio de obras. Jesus está falando de recompensas. É aquilo que Jó realmente experimentou, e Deus deu tudo em dobro a ele, depois que ele provou realmente a sua fidelidade ao Senhor. Aquilo que a carta aos Hebreus nos mostra, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que nele crê também que ele é recompensador daqueles que o amam e que o servem. Agora no Evangelho de Mateus, é Jesus quem constrói essa parábola. E ele vai dizer: aquilo que nós fazemos com o que Deus nos concedeu, se for em conformidade com os padrões de Deus, se estiver coerente com aquilo que é valor de Deus, com aquilo que agrada a Deus, o Senhor nos recompensará. E no final dessa parábola, quando Jesus mostra que o Senhor, quando volta, Ele separa aqueles que conseguiram fazer algo com o que Ele deixou. Ele deixa muito claro que era para fazer pelo próximo, em amor. Não era uma relação de troca, não era uma relação de barganha com o Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no versículo 25. Eu quero mostrar para os irmãos qual é a intenção da verdadeira adoração. Ela produz transformação na vida de quem adora, mas para acontecer isso, ela precisa causar um efeito na pessoa a quem Deus deseja que a nossa adoração surta o efeito. A nossa adoração, ela vai ser dirigida a Deus, mas ela precisa também alcançar a dimensão horizontal, que é a dimensão do nosso próximo. É maravilhoso, versículo 31, após contar aquela parábola, Jesus diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória,
e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Olha como Jesus leva para a dimensão da ação. Aquilo que Deus fala por meio de Isaías, no versículo 7. Não há como você querer adorar a Deus se você não olhar para a necessidade do seu irmão. Então ele diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Para esses, a promessa de Deus, revelada por Jesus, era o céu. Versículo 37. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou te vimos nu e te vestimos? Quando que te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Veja que estas perguntas demonstram a mesma ignorância que o povo de Deus tinha no tempo de Isaías. Veja se essas perguntas não persistem até os dias de hoje, irmãos. Versículo 40. O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus pequeninos ou dos meus menores irmãos, a mim vocês o fizeram. As nossas obras fazem total diferença, irmãos, e a maneira como nós as fazemos também. Muitas vezes nós continuamos na ignorância de Deus, dos valores de Deus, e como o povo no tempo do profeta Isaías, querendo conhecer Deus. E a palavra do Senhor vem hoje de uma forma muito clara nos dizer: é mais simples do que vocês estão pensando. Busque a Deus, querendo realmente fazer o que agrada a Deus e não a vocês. Terceira e última parte: Deus expõe aquilo que Ele se compromete a fazer como retribuição, como consequência, como eu falei aqui. Consequência de uma adoração que seja eficaz. É necessário a gente fazer uma pergunta: nossa adoração está sendo eficaz? Que tipo de mudança e transformação ela está trazendo para a nossa própria vida também? Versículo 8 e versículo 9, o que Deus fala? Aí sim, Ele pontua, tem que haver mudança. Se houver mudança, aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A luz de Deus a ser revelada através de Jesus. Luz significa direção, significa caminho. Luz significa resposta, irmãos, para as nossas perguntas. Significa solução para os nossos problemas. Ele diz: aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Cura para as nossas enfermidades, sejam elas de que natureza forem. E a sua retidão irá adiante de você. A retidão de Deus adiante da nossa vida. E a glória do Senhor virá à nossa retaguarda. Sabe o que isso significa? Nenhum soldado numa guerra era bem sucedido se não tivesse a sua retaguarda. É que, de uma forma muito prática, Deus está nos falando, nos esclarecendo. Nós precisamos tê-lo na nossa retaguarda. A glória do Senhor na nossa retaguarda. O que você faz, o que você tem feito, tem dado a você a certeza de que a glória do Senhor está na tua retaguarda, trazendo segurança para a tua vida, trazendo a certeza de que você vai terminar bem. Versículo 9, aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele vai te responder. Aí sim, você gritará por socorro, e você vai ouvi-lo dizer:
estou aqui do teu lado. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor e o dedo acusador e a sua falsidade do falar. Veja como Deus coloca como exigência a purificação dos nossos pecados, as transformações do nosso interior. Eu quero concluir com os irmãos, quando Isaías foi chamado por Deus para profetizar, no início do seu livro, no capítulo 6, Deus denunciou de uma forma muito clara quais eram os pecados que ele haveria de encarar no povo. Mas Deus mostrou que aquele pecado também havia nele. E ele disse: ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. E olha o que Deus fala com eles aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, lábios puros, coração puro, é aquilo que Deus exige de nós, para que a nossa adoração venha tocar no seu coração. E a promessa de Deus segue como consequência da sua fidelidade. No versículo 11 ele diz: o Senhor, se vocês fizerem assim, vai guiá-los continuamente, constantemente. O Senhor satisfará os seus desejos até mesmo numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado. É a promessa de Deus, irmãos. Como uma fonte, um manancial, cujas águas nunca hão de faltar. A solidão na vida do crente é como um jardim onde se falta água. Um jardim que não é regado. O crente que não adora a Deus em conformidade com aquilo que Deus quer receber, é esse crente, ao contrário do que Deus promete nesse texto, ele é como aquele jardim descuidado. Talvez seu coração esteja assim hoje, e Deus vem com essa palavra te convidar a experimentar uma transformação e um renovo, a fazer do seu coração um jardim bem regado, a fazer da sua vida um jardim florido, que não só impressione as outras pessoas, mas que através dessa impressão possa levar a elas a real noção de quem Deus é e do que Deus pode fazer nas suas vidas. Há muitas pessoas que querem ver em você esse jardim. Há muitas pessoas que querem ver em você esse potencial maravilhoso de mudança de cenários. A primeira pessoa que quer ver isso em você se chama Deus. Depois aqueles que estão na sua própria casa, sua família, que você precisa ganhar para Deus. Mas para ser assim, esse texto vem nos revelar que não é a nossa religiosidade tão somente, não é tão somente aquilo que nós fazemos, mas é como nós fazemos e por que nós fazemos. A promessa do Senhor é de nos transformar em fontes, fontes cujas águas nunca hão de faltar. Sabe para quê, irmãos? Um determinado dia poderá acontecer de alguém estar sedento dentro da sua própria casa, da sua própria família, e não encontrar em você essa fonte de vida. A pior coisa que pode acontecer na vida do crente é quando ele não serve de referência para aquelas pessoas a quem ele mais ama. Isso estava acontecendo no tempo do profeta Isaías. Vidas estavam se perdendo. Isso continuou acontecendo no tempo de Jesus. E o que mais me encanta e me impressiona foi o fato de que Deus nunca se calou. Deus falou no tempo de Isaías, Deus falou no tempo de Jesus, Deus fala ainda hoje. Mudem suas vidas, transformem-se, e eu operarei milagres em vocês. Esse é o convite de Deus para mim e para você hoje. Ser como um jardim regado, um manancial, cujas águas nunca hão de faltar. Ser guiado constantemente pelo Senhor,
tendo nele uma fonte de satisfação de todos os nossos desejos, como diz o texto. Mas para isso é necessário nós entregarmos definitivamente o nosso caminho ao Senhor, irmãos. Deus nos chama hoje a esta decisão. Não vai adiantar nada nós sairmos daqui conscientes dessa palavra, mas descrentes do que ela pode fazer em nós. Deus tem nos chamado domingo após domingo a esta reflexão, mudança de mente e coração. Amém?